Sejam muito bem-vindos a essa série de aulas onde nós vamos estudar detalhadamente e concretamente, esta é a parte mais importante, um livro muito profundo, um livro bastante genuíno, um livro que transformou o meu modo de ver a terapia alguns anos atrás, que se chama Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos segundo Santo Tomás de Aquino. Vejam, deixa eu contar um pouco para vocês a minha história pessoal com a Praxis, porque talvez faça sentido para muitos de vocês. Quando eu comecei a estudar para ser terapeuta, eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a estudar em maio de 2022. Comecei a fazer alguns cursos e via muitas pessoas falando sobre a psicologia tomista. Eu não entendia direito o que que era isso, me parecia que era algo mais elevado. Eu via que as pessoas tinham um certo orgulho de dizer que eram psicólogos tomistas, terapeutas tomistas. Até faço graça hoje sobre isso com os meus alunos, mas isso aí é conversa para outra hora. É, e daí eu queria entender como é que estudava isso, né? De onde é que isso vinha. E eu sempre fui a pessoa da fonte, gente, toda a vida. Fui assim, no colégio, na faculdade. Eu quero saber onde está escrito quem falou primeiro, quem falou segundo, por que que falou, quais são as causas. Essa sou eu, tá? Hoje isso se manifesta de uma forma muito mais concreta para mim, visível. Eu não entendia direito o que eu estava fazendo, mas eu estava sempre tateando a causa da coisa. E aí, um dia, eu estava amamentando a Helena. Quando eu comecei a estudar para ser terapeuta, a Helena tinha 20 dias de vida, que é a minha filha do meio, que vai fazer 4 anos em maio. Eu tava amamentando a Helena, meia-noite e 23, eu não me esqueço, porque eu tirei um print para comprar. Meia-noite e 23, uma pessoa perguntou ao Pedro Augusto, que é alguém que não é do nicho de psicoterapia no Instagram. Perguntou pro Pedro Augusto: quero começar a estudar psicologia atomista, por onde começar? Ele foi lá na biblioteca dele, pegou a Praxis, tirou a foto e escreveu embaixo: indispensável. Tá bom. Se o Pedro tá falando que é indispensável, é porque é indispensável e eu vou ler esse negócio. E aí, gente, eu não sabia nada, nada de tomismo, nada. Eu não sabia direito quem era Santo Tomás. Eu tava estudando para ser terapeuta e me convertendo ao mesmo tempo. Eu tinha me convertido, digamos assim, numa decisão de um querer ineficaz, ok? Eu quero querer. Aquilo ali tinha me impactado, eu quero querer, e eu comecei a estudar para entender de fato e solidificar a minha decisão. Eu comprei o livro na Amazon meia-noite e 23. O livro chegou e eu olhei para o bendito. O tamanho do bendito. Caiu. Praxis da Psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás de Aquino. Um calhamaço de 780 páginas. O que é isso, minha gente? Isso aqui é a obra de doutorado do Martin Echevarria. Quem é ele? Ele é o maior psicólogo tomista da atualidade, tá? Não estou falando que ele é o maior filósofo tomista, psicólogo tomista da atualidade. E o Martin, ele tem ou Martin, né, na língua dele, ele tem uma genialidade que para mim é muito própria e para mim faz muito sentido. Eu olho para ele e a forma como ele enxerga a psicologia espelha muito na forma como eu enxergo a psicologia. Ele é argentino, tá? Ele mora em Madrid, mas ele é argentino. E na Argentina nós temos duas correntes de psicologia atomista. Uma corrente onde os psicólogos levam a coisa mais para filosofia e uma corrente onde os psicólogos levam a coisa mais para teologia. O Martim é da teologia. Então, a forma dele interseccionar, pensar e aplicar é muito parecida com a minha. Porque quando eu olho para a psicologia, eu não confundo a psicologia com teologia, isso é importante que se diga. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São objetos bastante singulares, digamos assim. Mas existem intersecções evidentes e riquíssimas, riquíssimas. Quando, por exemplo, no artigo do Martin Echevarria, que ele fala sobre as 4 causas da personalidade desde uma perspectiva atomista, e ele vai falar da graça, ele coloca a graça, ele fala das 4 causas imanentes, digamos assim, né? Desta vida. E, inclusive, no ano passado, eu estive com ele e eu perguntei para ele sobre um ponto da causa eficiente que ele coloca como a própria pessoa no artigo.
e tá falando para ele sobre a questão das virtudes infusas, que seriam proporcionadas pela graça, e que a graça, então, seria a causa eficiente sobrenatural do organismo espiritual, conformando a personalidade espiritual da pessoa. E aí, conversando sobre isso, ele disse que de fato seria desse modo, mas que ele não entraria nessa zona da personalidade espiritual, que talvez daqui a alguns anos ele pudesse fazer isso, mas que ele também enxergava dessa perspectiva. Então, o Echevarria é essa pessoa que tem um grande conhecimento teológico vastíssimo e um grande conhecimento de filosofia vastíssimo e um grande conhecimento de psicologia. Eu acredito que ele seja o psicólogo que conhece mais de psicologia moderna de todos os psicólogos modernos juntos. É incrível, assim, o repertório do Echevarria, o imaginário do Echevarria é riquíssimo. Então ele consegue interseccionar muito bem as coisas, ele consegue interseccionar muito bem Santo Tomás com a psicologia, com a filosofia, com Aristóteles, e a coisa vira um todo maravilhoso, brilhante, incrível, coerente, muito coerente, e a coisa faz muito sentido. Então, ok, o livro chegou para mim, voltando. O livro chegou para mim, eu olhei para ele, caraca. Aí abri, né? O primeiro capítulo tá lá falando sobre filosofia. Filosofia da história da praxis da psicologia, que é sobre o que nós falaremos nesta aula. E aí eu comecei a ler e eu falei, caraca, ele faz um percurso filosófico acerca da psicologia, como a psicologia chegou onde chegou, o que é que isso tem a ver com a evolução da filosofia, que o cume, né, onde se imagina que a psicologia começou, na verdade foi o cume de um movimento, o cume de um processo que não poderia dar em outra coisa que não fosse no nascimento da psicologia dita científica, falaremos sobre isso, com o Wundt lá na Alemanha em 1879, e aí eu falei, caraca, isso aqui é muito importante. Eu nunca vi ninguém falando dessas coisas desse jeito. Olha como isso abre a nossa percepção. E eu continuei lendo, né? E eu via que ele trazia as questões das potências para falar de personalidade, que ele trazia as virtudes, que ele trazia os vícios, as ditas enfermidades da alma. Falaremos se isso existe, não existe, de que modo. E depois ele faz uma síntese sobre como se daria essa psicoterapia tomista, porque a intenção dele é demonstrar uma prática, tá? Ele não tem intenções de solidificar uma ciência, falaremos sobre isso também. E eu li todo ele, aquilo me abriu o horizonte de uma forma estupenda, mas ainda ficaram muitas questões na minha cabeça. Por quê? Porque eu entrei no universo da psicologia tomista por ele. Errado, tá? Isso aqui é uma tese de doutorado, ou seja, por si só já é complexo, do maior psicólogo tomista da atualidade. Ou seja, complexo ao dobro. Não é para começar por aqui. E por isso, muitas vezes, as pessoas começam por aqui e desistem. Meu Deus, isso aqui é complexo demais para mim. Calma, vai dar certo. A gente só precisa olhar para essas coisas com cuidado, ok? E aí eu comecei, a partir disso, estudar a Suma, caminhar devagarzinho, ler pessoas que escreveram sobre as coisas que Santo Tomás falou, intérpretes, né, comentadores, começar a aplicar dentro do setting terapêutico, meditar, ler outras coisas, até que a coisa foi tomando corpo na minha cabeça e eu comecei a ver muitos colegas dizendo que não entendiam direito o que estava escrito ali. Isso é absolutamente normal. O Echevarria é genial, dentro de um tema que não é dos mais simples, dentro de um tema que possui um mistério inabarcável, a alma humana. E aí, eu me lembro que a primeira vez que eu li a Praxis, eu li com a ajuda de alguém, que foi o Davi Sena. O Davi Sena, não sei se vocês conhecem, ele é psicólogo, tá? Um dos melhores psicólogos que eu conheço, inclusive. E ele abriu inscrições para um curso onde ele ia dar aula sobre a praxis semanalmente, durante quantas vezes forem necessárias até acabar o livro. E o livro estava lá, eu tinha começado a ler e tinha parado. E eu falei, pronto, é uma boa oportunidade de me obrigar a sempre ler as páginas que ele vai liberar para a semana seguinte. E assim eu fui. E li a primeira vez, e depois li a segunda vez, e aí depois eu voltava consultando outras coisas enquanto eu estudava outras coisas, e a coisa fazendo sentido. E eu percebi, gente, que aqui, o Echevarria fez um excelente compilado de uma prática psicológica tomista, digamos assim, ou seja, uma arte psicológica inspirada nos princípios tomistas, porque Santo Tomás foi um filósofo e não psicólogo, então ele não pretendia, inclusive, não foi uma falha, ele não pretendia deixar um sistema psicológico organizado para nós.
E aí o aplicador que vai estudar isso, ele vai pegar esses princípios, ele vai aplicar na prática terapêutica, tentando ajudar maximamente o paciente que está diante dele, porque eu tenho certeza absoluta, ninguém enxergou o ser humano com maior nitidez, tanto natural quanto sobrenatural, do que Santo Tomás, porque o Aristóteles, assim, tem momentos que eu acho o Aristóteles mais genial do que Santo Tomás, porque Aristóteles não tinha o auxílio da graça, né? Pelo menos não voluntariamente, digamos assim. Com certeza a graça estava ali. Deus tinha um grande plano para Aristóteles, sem dúvida nenhuma. Principalmente o de ser a base de Santo Tomás, em diversos assuntos. Mas Santo Tomás, ele dá um aprofundamento teológico, corrige alguns vieses, como, por exemplo, Aristóteles acreditava que o mundo era eterno, que ele não quer acabar. Aristóteles acreditava que nós tínhamos um só intelecto para todos. Bem assim, a la Jung, né? Porque Jung, ele traz o inconsciente coletivo que é de todos, né? Então, o Aristóteles, ele traz esses dois erros fundamentais que Santo Tomás corrige, inclusive na Suma, nos artigos do Tratado sobre o Homem, no primeiro volume, ele vai dar motivos muito plausíveis e muito concretos porque cada um tem um intelecto, não existe um intelecto universal nesse sentido. Então, o Aristóteles achava que as mulheres eram inferiores, tal como os escravos, que era a realidade que ele vivia naquele momento. Então, vejam, Santo Tomás vem, dá um maior embasamento filosófico, porque estamos falando aí de 17 séculos depois, 17, Marina, algo em torno disso, 17, 16 séculos depois, e o auxílio profundo e direto da graça. Então, nós estamos diante de uma obra importantíssima para quem deseja enxergar o ser humano de modo real e concreto. Nós estamos diante de uma obra que não é simples, que não é complexa, primeiro, pelo seu objeto, segundo, pelo seu escopo, que é de uma tese de doutorado, ok? E terceiro, pela genialidade do autor, tá? O Echevarria é genial, de verdade. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos estudar a praxis da psicologia juntos, capítulo por capítulo. Eu vou trazer para vocês as ideias da praxis, nós vamos olhar para isso de modo concreto. Nós vamos destrinchar isso de um modo mais simples e no final de cada aula eu vou dizer para vocês como isso se aproxima e como isso se afasta da animagogia, tá? Por quê? Não é que o Echevarria ou a psicologia tomista sejam contrários à animagogia, tá? Não é isso. Mas vocês vão ver em vários momentos como a animagogia olha para isso de uma forma similar, mas de um determinado modo, eu tenho até receio de dizer isso, tá? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de mim, eu estou falando da animagogia, ok? De um determinado modo, a animagogia ultrapassa a prática da psicologia em alguns aspectos. E vocês verão muito claramente por quê, que não é vozes da minha cabeça. Eu digo para vocês que não são vozes da minha cabeça. Realmente existem pontos onde a animagogia ultrapassa. E o primeiro deles, eu falei para vocês há pouco aqui no vídeo. Vou trazer isso de um modo compilado ao final, mas acho importante puxar esse link agora. O primeiro deles é justamente a não pretensão deste livro de fazer ciência. A intenção do Echevarria não é fazer ciência. A intenção do Echevarria é produzir uma arte psicológica com os princípios tomistas. Ele deixa muito claro. Vamos falar sobre a possibilidade de uma prática da psicologia e os níveis epistemológicos disso. Se isso se sustenta por si só, em que níveis, ancorado em quê, onde que isso está. Então ele está trazendo para nós uma prática psicológica. E a psicologia, a rigor, gente, ela pode ser ciência e pode ser arte, tá? A ciência enquanto teoria, aquela questão teorética, aquela organização sistemática acerca do homem. Então, o que é o homem? Quais são suas faculdades? Para onde ele vai? Qual é o seu fim último? Através de que ele se move de um ponto a outro, que a gente vai ver os movimentos da parte inferior da alma, os movimentos da parte superior da alma, e como esses movimentos são canalizados para que eles cheguem no lugar correto, porque nós somos isso, né, minha gente? Nós somos um brinquedo quebrado, como disse o Pedro Augusto de novo. Então, a gente está aqui nesse ponto das faculdades, a gente quer chegar no fim último, a gente quer se movimentar até ele, e ao invés de a gente seguir este caminho retilíneo, a gente sobe, desce o tempo inteiro. Quais são os instrumentos utilizados para que a gente não suba e desça o tempo inteiro e tenda a estar no lugar correto para atingir o fim último? As virtudes. Então, o Echevarria vai trazer todo esse panorama para a gente. O que é o homem dentro das faculdades, para onde ele vai a respeito do fim último,
como ele se movimenta, então ele vai falar sobre a afetividade, ele vai falar sobre as paixões, ele vai falar sobre a vontade, sobre o movimento apetitivo, intelectivo, enfim. E ele vai falar também sobre as virtudes, que de fato é aquele aparato que vai ordenar tudo isso e fazer com que a gente caminhe segundo os ditames da reta razão, ok? Então, o que a praxis da psicologia quer fazer é isto. O que a praxis da psicologia quer responder é isso. E é importante que fique muito claro qual que é a intenção, tá? E aí, minha gente, a psicologia contemporânea, apesar de geralmente ser pouco estudada dentro dos seus fundamentos filosóficos, dentro dos seus fundamentos epistemológicos, costuma ser a principal ocupação de quem está estudando psicologia. E é justamente essa psicologia contemporânea que o público geral chama hoje de psicologia. Mas nós aqui, eu tenho certeza que não tem nenhum, ou talvez só tenha um, mas assim, se tiver, ele tá meio em cima do muro. Eu tenho certeza que não tem nenhum TCC ferrenho aqui nesse vídeo, tá? Se tem alguém cuja prática está mais voltada para a psicologia contemporânea, com certeza essa pessoa já está com dúvida. Caraca, será que é só isso? Alguma coisa já bateu nela. Mas eu tô atendendo, eu tô vendo que a coisa não vai do jeito que deveria. Parece que é só um paliativo. Parece que o paciente melhora, mas depois volta para o mesmo lugar, ou talvez até piore. Parece que chega um lugar que a terapia empaca. Parece que eu tô falando uma coisa, e o paciente está entendendo outra. Parece que eu tô olhando para um lugar, mas ainda não é aquele lugar. Parece que tem algo mais profundo que eu não consigo tocar. Essa pessoa, ela pode estar aqui. Então, para que a gente consiga usar esse tema do qual nós estamos falando aqui, a primeira premissa é essa. Quando nós pensamos em psicologia, eu não posso deixar vir à minha mente a imagem de um homem com a túnica branca que analisa o comportamento de um ratinho no laboratório colocado dentro de um labirinto, que testa reações bioquímicas, que testa reações elétricas no neurônio. Não dá para imaginar esta pessoa enquanto psicólogo. Eu preciso olhar para um homem que se ocupa de escutar, de ajudar o outro homem que está fechado em si mesmo. Que está fechado, como diz o Echevarria na prática, vou utilizar muitas palavras do Echevarria aqui, no labirinto do seu próprio coração. Então, é essa imagem que eu gostaria que vocês tivessem. Não aquele que reduz o homem a um ratinho, não aquele que reduz o homem a um sistema neural, mas não aquele que reduz o homem a uma consciência, porque parece muito bonito e elevado, mas tem muitas limitações. Mas aquele homem que faz ciência psicológica diante de um outro homem, fechado em si mesmo, no labirinto do seu coração, e que deseja um lugar para caminhar e um lugar para chegar. Ok? Porque, de fato, eu só me conheço diante de um outro. Somente. A pessoa é necessariamente relacional. Isso é muito importante. Olha só. A primeira pessoa que se pergunta o que é o homem é Sócrates. Ok? Só que o Sócrates, ele fazia essa pergunta diante do cosmos, da natureza, de uma realidade estática. Então ele tem uma limitação absurda. Mas assim, no que é que ele ganha? As pessoas não tinham se perguntado antes o que é o homem. E aí, diante dessa dúvida, chega Platão e tem uma intuição genial, ainda limitada, porém genial. Vejam, gente, como Deus articula a história para que comece num lugar e às vezes chegue no outro que ninguém nunca imaginava que ia chegar. Falei para vocês que Aristóteles foi feito para Santo Tomás. Quem diria que tantos séculos depois, mais de 1000 anos depois, isso aconteceria? Então, chega Platão e tem uma intuição genial. Será que eu faço o que faço porque eu quero ou porque as musas mandam? Olha só. Será que só sou eu vivendo a vida? Palavras da Marina agora. Ou existe uma inteligência que ordena e orquestra tudo quanto existe? Não tinha monoteísmo, não tinha religião cristã, Cristo sequer tinha encarnado, ok? Estamos falando aqui de 4, 5 séculos antes de Cristo. E ele tinha essa intuição. Se vocês pegarem a Ilíada e a Odisseia, elas começam canta, ó musa. Ou seja, dá o tom que eu faço o resto dentro desse tom. Olha que intuição genial. E aí nós temos Aristóteles. Com Aristóteles a ciência ganha, meu Deus do céu, Aristóteles é o grande pai da ciência. Não tem um outro nome para ser. E ele consegue provar, através da ciência, a existência de Deus com a questão do motor imóvel. Ato puro,
primeiríssimo, não movido por nada, mas que move tudo. Olha só. Caminhamos e chegamos no ápice de toda essa circunstância, de toda essa síntese, num grande bispo, doutor, digníssimo da igreja, Santo Agostinho de Hipona, que inclusive é considerado um neoplatônico. Então, Agostinho, bebendo de toda essa tradição e dando o caráter filosófico, teológico e altamente auxiliado pela graça, promove sua grande obra, que é as Confissões, onde ele se conhece diante de um tu que revela. Um tu com T maiúsculo, o Deus, o próprio Deus. Então, ele está ali nas Confissões, contando com sinceridade o fragmento que ele conhece, na esperança de que o narrador onisciente, que é Deus, mostre para ele o grande plano. Gente, presta atenção. Falei para vocês há pouco sobre as intersecções entre teologia e terapia. Isso aqui é uma intersecção gigantesca entre teologia e terapia. Porque olha só, não é isso que o terapeuta faz com o paciente? O terapeuta faz as perguntas certas, porque ele conhece a realidade previamente, ele conhece o maior número de possibilidades do real do que o paciente. E, através disso, ele faz as perguntas certas, prepara o terreno para que o paciente seja sincero. E o paciente, sendo sincero, ele dá para o terapeuta aquele fragmento que ele sabe, com sinceridade, se não tiver sinceridade não dá certo. E o terapeuta, captando esse fragmento com sinceridade, espelhando no arco total do que ele também vê, obviamente, mas se ele está auxiliado pela graça, ele vê muito mais do que o paciente, e mostra para ele o grande plano. A terapia é um grande expansor de consciência. É uma das funções da terapia, expandir a consciência do paciente. O paciente está enxergando isso aqui e por isso ele se sente, digamos assim, confrontado pela vida, por isso que ele se sente acuado. Quando o paciente procura um terapeuta, ele se sente impotente, essa é a palavra. Eu não tenho mais o que fazer, terapeuta, me ajuda. Nenhuma pessoa procura um terapeuta sabendo o que fazer, minha gente. Ok? Então, como aconteceu nas confissões, Agostinho sendo sincero, mostrando um pedacinho que ele tinha para que Deus mostrasse o grande plano, acontece na terapia. O paciente sendo sincero, desde que o terapeuta saiba conduzir, mostrando para o terapeuta o pedacinho que ele vê, para que o terapeuta expanda. Veja, então se isso aconteceu, é por isso, e se isso, sua motivação é essa, é aqui que você tem que fazer, aqui que você tem que ajustar, olha para cá. E o paciente faz, oh, caraca, como que eu não vi isso antes? Isso faz muito sentido. Então, é nesse momento de grande síntese que Agostinho junta tudo isso e diz: aham, eu só me conheço diante do outro, e esse outro precisa ser o outro com O maiúsculo, porque só ele enxerga todo o arco da eternidade em uma só tacada. Então, vejam como tudo isso precisa estar na nossa cabeça antes da gente adentrar aqui na praxis da psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo Santo Tomás de Aquino. A obra que a gente vai estudar se divide em 6 capítulos. O primeiro capítulo é sobre o qual falaremos em minutos, tá? Prometo, já temos 23 minutos já aqui. Que é sobre a filosofia da história da praxis da psicologia. O que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa história filosófica das ideias e dos movimentos que fizeram com que a psicologia chegasse onde ela está. De modo que a gente consiga responder se existe uma psicologia em Santo Tomás e o que é essa psicologia em Santo Tomás. Essa tarefa é muito importante, porque se eu ignoro o pano de fundo filosófico-cultural da psicologia, eu estarei necessariamente imbuído de erros e superficialidades, muito comuns hoje em dia, no modo de conceber essas relações entre filosofia, psicologia e teologia. E se eu não consigo conceber essas relações entre filosofia, psicologia e teologia, eu estarei fartamente desorientada na prática. Porque quem faz psicologia tirando a filosofia da parada, quem faz psicologia tirando a teologia da parada, quem faz psicologia tirando a metafísica da parada, quem faz psicologia tirando a ética da parada, não faz nada que preste. Eu digo isso com muita tranquilidade. Eu sou terapeuta há quase 4 anos. Eu atendo há mais de 3 anos. Eu sou professora, mês que vem faz 3 anos, ok? Professora de terapia, porque eu sou professora desde a faculdade, que eu já era monitora. E, gente, eu atendo terapeutas, eu ensino terapeutas, eu respiro terapia o dia inteiro na minha vida. Coisa está séria. Encontrar um bom terapeuta que entenda dessas coisas que eu acabei de falar, filosofia, psicologia, teologia, metafísica e ética,
Marina, peraí. Mas para eu ser psicóloga, eu tenho que saber tudo isso, então não basta fazer uma faculdade de psicologia? Me conta uma coisa. Independente da faculdade que você estudou só o tema da faculdade? Eu sou advogada. Eu estudei psicologia, por exemplo, no primeiro semestre. Mentira, eu estudei Freud, porque a professora passou o semestre inteiro me ensinando neurose, psicose e perversão. E eu saí de lá achando que a psicologia é Freud, que na verdade era o que Freud queria, né? Com a metapsicologia, que não é a psicologia, mas o fundamento mesmo dela. Mas aí é conversa para outra história. Então, gente, quem é psicólogo e só sabe psicologia, não sabe nem psicologia. Não dá, tá? E por que eu preciso, por exemplo, da ética e da metafísica? Porque a virtude principal do terapeuta é a prudência. Por que a virtude principal do terapeuta é a prudência? Porque a prudência é a reta razão no agir. Então, olha só. Se a Maria chega pra mim e fala assim, Marina, eu tenho um marido, eu tenho 2 filhos, eu sou católica, e eu queria que você me ajudasse a ser uma boa esposa, ok? O boa esposa de Maria significa o mesmo que boa esposa pra mim? Em abstrato, talvez sim. Mas eu vou orientar Maria a fazer coisas na vida prática, agora saindo da abstração, a fazer coisas na vida prática que ela não é capaz de fazer naquele momento? Não. E se você é um terapeuta imprudente, é isso que você vai tentar fazer. Você vai colocar Maria para fazer coisas que você viu na aula de Cicrano, Beltrano e Fulano, que mandaram você fazer, que tem que ser assim. Ela não vai conseguir fazer aquilo que você orientou, porque ela não tem estrutura ontológica para isso. Quer dizer, ontológica ela tem. Ela não tem estrutura operativa para isso, são coisas distintas. E fica frustrado você e Maria. Porque Maria acha que ela devia conseguir, porque o terapeuta mandou, e você acha que ela deveria conseguir, porque disseram para você que era assim. Onde é que entra a prudência? Se a prudência é reta razão no agir, a prudência recruta o conceito na abstração e aplica de forma perfeita na prática. Ela não está olhando nem só para cima. Ser mulher é isso, ser esposa é isso, casamento é isso, ter filhos é isso, felicidade é isso, etc, etc, etc. E nem só para a prática, para a vida real e concreta. A prudência é a virtude que conecta o mundo sensível com o mundo inteligível. A prudência é a virtude que, ok, Maria, você quer ser uma boa esposa? Vou aqui recrutar no meu intelecto os conceitos de esposa, de mulher, de marido, de casamento, de filho, de finalidade, papapá, ppp. E vou olhar para a sua realidade real e concreta e verificar como que eu consigo aplicar isso agora, de um modo amoroso, piedoso, misericordioso. Olha a teologia de novo. E de modo que você vá crescendo nisso e se torne cada vez melhor. Isso é ser prudente. Marina, tá, mas você falou de metafísica e ética. Onde que isso entra na parada? A metafísica te dá o conceito, a ética te dá a operação. Na vida prática. Se você não sabe metafísica e ética, não tem como você ser prudente no setting terapêutico. Se você não é prudente no setting terapêutico, você será incapaz de ajudar alguém de modo satisfatório. Eu não tô falando excelente, não, minha gente. Tô falando, não. Eu estou falando de modo satisfatório, ok? É muito importante que vocês olhem para isso dessa forma. Ok, esse é o primeiro capítulo. Os capítulos de 2 a 4 vão responder para nós se existe uma psicologia em São Tomás, mostrando que nele se encontram desenvolvidos temas centrais da psicologia. E essa é a parte central e a parte mais longa do, do livro. E é por isso que, por exemplo, no capítulo 2 nós teremos 2 aulas, porque realmente é bastante extenso, onde a gente vai falar de estrutura de personalidade, onde a gente vai falar no capítulo 3 normalidade, virtude, onde a gente vai falar no capítulo 4 do entendimento tomista sobre as enfermidades da alma. E aí nós chegamos no capítulo 5, onde nós vamos verificar as consequências diretas dessa visão na prática. E aí o Echevarria tenta apresentar para nós como que deveria ser uma psicoterapia fundada nas conclusões da psicologia de Santo Tomás. E no capítulo 6, nós vamos analisar epistemologicamente a praxis da psicologia, trazendo aqui as relações dessa praxis com a filosofia e com a teologia, integrando essas relações com coerência, com verdade e com efetividade. Ok? Maravilha? Então, essa é a apresentação do livro. Meia hora de aula. Vamos lá, para ela não ficar muito extensa. Olha só, a psicologia, reconhecida como ciência moderna, ok? Não estou falando da psicologia de Aristóteles, não estou falando da psicologia de Santo Tomás. A psicologia, reconhecida como ciência moderna, é um bebê.
tá? O professor Sidney chama de bebê epistemológico. Ela surgiu há menos de 200 anos no laboratório de Wundt, na Alemanha, totalmente ancorada em correntes evolucionistas e positivistas. Essa ciência, que nasce lá há menos de 200 anos, rompe com milênios de estudo sobre a alma humana. Agora estamos falando de Aristóteles e São Tomás, se toda a produção anterior não tivesse importância nenhuma. E quem molda a mentalidade desse novo projeto, por isso que eu falei para vocês que a fundação da psicologia moderna, dita científica, não é o início de um processo, mas o ápice dele, quem molda esse processo para chegar até aqui é Descartes, Kant e Nietzsche. Cada um à sua maneira. Então, a gente precisa olhar, por exemplo, para o racionalismo cartesiano, a gente precisa olhar para o ceticismo kantiano, a gente precisa olhar principalmente para o voluntarismo nietzschiano, a vontade de poder, que tanto influenciou o Freud. E aí, várias correntes da psicologia ancoradas nessa tríade maravilhosa de Kant e Nietzsche, vão nascer com problemas muito sérios. Algumas, inclusive, vão se aproximar de visões esotéricas, de visões ocultistas e, em alguns casos, infelizmente, demoníacas, como quando o próprio Jung fala que não existe, que a Trindade não está estável. Não é nem que não existe. A Trindade não está estável porque ela precisa do quarto elemento, e o quarto elemento é o demônio. Porque para Jung não existe perfeição, existe completude. E eu só me completo se eu tenho o mal dentro de mim, porque o mal tem substância para Jung. Nós sabemos que metafisicamente o mal não tem substância. Tal como na física, o frio é a ausência de calor, metafisicamente o mal é a ausência de bem. Então, primeiro tem o bem, o mal não vem por primeiro, ele não é criado. Primeiro tem o bem, na sua ausência nós temos o mal. Para Jung, não, o mal é ontológico. O mal tem substância. Então, para que eu seja completo, eu preciso integrar o mal. E é nesse sentido, obviamente, que uma psicologia, nesses termos, só poderia ser demoníaca, tá? Então, falei para vocês que a ignorância sobre todo esse pano de fundo filosófico da psicologia vai fazer com que a gente erre, vai fazer com que a gente pratique uma psicologia superficial, vai fazer com que a gente não consiga encontrar os pontos de intersecção entre psicologia, filosofia e teologia. E nós ficaremos, portanto, desorientados na prática, que é o grande ponto aqui do Echevarria, né? É essa prática de uma psicologia dita atomista, tá? Beleza, então, primeiramente, o que nos diz o nome psicologia? No sentido etimológico, psicologia é ciência ou discurso sobre a alma. E já que nós estamos falando sobre a conexão disso com a filosofia, começamos pela Grécia. Foi justamente Sócrates quem começou a refletir não apenas sobre o cosmos, estava todo mundo olhando só para o cosmos. Ele pega e olha para o homem também. Olha, peraí, o que é o homem? Não estou só olhando mais para o cosmos, mas o que é o homem? Mas ainda olhando para o cosmos. O que é que Sócrates faz? Ele apresenta para nós a cura da alma no centro da sua mensagem ética. Ou seja, a cura da alma para Sócrates está no núcleo essencial do pensamento filosófico. E aí essa ideia passa para Platão, que nos disse que o desenvolvimento pleno da personalidade humana consiste em alcançar a saúde integral, ou seja, uma saúde de corpo e alma, e que essa saúde integral só poderia ser produzida pela virtude. Estamos em Platão, minha gente. A galera moderna perdeu isso tudo, ok? E assim como a virtude é a saúde da alma, a enfermidade é o vício. Em Aristóteles, chega ao cume a concepção antiga desse aperfeiçoamento da personalidade. E aí, em Aristóteles, o ponto de referência fundamental é a ética, onde ele expõe para nós sua concepção sobre o desenvolvimento da personalidade humana. E aí, olhando para essa ética de Aristóteles tão sólida, tão real, tão profunda, tão verdadeira, foi preciso uma grande distorção para que ao longo do tempo se dissociasse psicologia de ética. Viver contra a ética, gente, é uma violência à própria natureza. Por quê? Por que as pessoas querem crer que não? Porque as pessoas querem colocar a ética como uma regra extrínseca, como um padrão autoritário imposto desde fora. Não. Bento XVI já dizia isso. A moral, ela é a realização intrínseca do homem. Enquanto o homem acreditar que a moral é um padrão de conduta externo
imputado a ele sem ter nem porquê. Enquanto a jovenzinha de 15 anos achar que o pai e a mãe disseram para ela que ela precisa ver a castidade apenas por moralismo, e de novo, olha a intersecção da teologia com a psicoterapia. Na teologia, a pessoa só tende a seguir uma norma quando ela enxerga, para além da norma, a vontade amorosa criadora. A vontade amorosa criadora das normas morais é Deus. Quando eu entendo, foi assim que funcionou para mim. Quando eu entendi que a regra moral não se sustenta por ela mesma, mas está ancorada num amor incondicional, benevolente ao máximo, misericordioso ao máximo, eu falei, tá, peraí, calma. Então quer dizer que eu devo seguir isto aqui não apenas porque isso existe, mas porque isso é bom. Ainda que eu não entenda. Eu não entendo porque eu devo fazer isso, mas se Deus mandou, eu devo, porque Ele sabe o que é bom para minha alma e eu não. Gente, nós estamos aqui nesse mundo preocupados em ficar bonito, rico, às vezes saudável, reconhecido, enfim. Então a gente fica flutuando entre essas coisas mundanas. Deus não flutua. Deus está todo o tempo olhando para uma única coisa: a salvação da sua alma. Então, tudo que ele lhe pede para fazer em abstrato, pelas mensagens que ele já deixou, e de modo concreto através da oração, porque é na oração que nós temos um encontro pessoal com Deus, é na oração que nós temos um comando específico para a nossa vida. E olha a prudência de novo: o abstrato, como por exemplo na Bíblia, na palavra, e o concreto na oração. E aí eu consigo organizar uma coisa e outra, conectando-as. Olha só que interessante. A partir disso, eu consigo aderir à norma moral porque eu enxergo a vontade amorosa criadora por trás da norma. Ok? A mesma coisa acontece na terapia. Quem convence o paciente não é o terapeuta. Quem convence o paciente é a realidade. Acontece que, para que um paciente sintomático, que não está deixando a realidade entrar, neurótico, se expõe à realidade para se permitir conhecê-la, para se permitir amá-la, porque nenhum ser humano é capaz de amar aquilo que não conhece, ele precisa dar o primeiro passo. Vocês concordam comigo? Ele precisa, mesmo neurótico, mesmo sintomático, talvez com um pouco menos de sintoma, ok? Ele precisa decidir, tá bom, eu vou me expor nesse negócio aí. Por que ele faria isso? Porque ele encontrou um terapeuta caridoso. O paciente que encontra um terapeuta caridoso, ele faz algo em prol da sua melhora e se expondo à realidade por amor. Então, os primeiros passos que o paciente nesse sentido dá é porque o terapeuta o amou primeiro. E aí ele coloca esse chão, ele é esse chão para o paciente passar. Quando o paciente se sente ancorado e firme, ele faz eu vou. Quando ele vai, naquele mínimo possível, gradual, tá? Não é para mandar o paciente fazer uma coisa estapafúrdia que ele não tem condição nenhuma. Mas naquele mínimo ali que ele é capaz de fazer, ele se expõe à realidade, a realidade entra e ele tem efeitos benéficos internos. E aí o terapeuta lê isso para ele. Veja, você fez tal coisa, aconteceu tal coisa por causa de tal coisa, agindo por primeiro como razão acessória dele, para que depois ele consiga raciocinar sozinho. E aí ele faz, caraca, é verdade. E isso gera dentro dele o que a psicologia chama de repertório de vitórias, que nada mais é do que a percepção do bem na realidade. E quando ele começa a perceber que, caraca, parecia que ia ser horrível e ruim, mas eu tive um resultado positivo. Caraca, foi difícil, porque é difícil. Foi difícil, mas eu me senti bem. O paciente se olha no espelho, gente, e sente um negócio sensacional que todo mundo deveria sentir, que é essencial para que a gente caminhe, que se chama respeito por si mesmo. O paciente neurótico sintomático que não tem força, ele não tem respeito por ele mesmo. Ele tá no fundo do poço e ele acha que não vale a pena subir porque ele acha que ele não vale nada. Porque ele acha que ele não fez nada da vida, porque ele acha que ninguém tá nem aí. Então, quando ele vai lá, imbuído pelo amor do terapeuta, e ele faz o que precisa ser feito, ainda que pouquinho, e ele recebe o efeito da realidade, porque vai haver efeito na realidade, falaremos sobre isso em um dos vídeos do canal agora em janeiro, sobre como a vida humana é cíclica, que o paciente não se move por consciência, mas por hábito, e por isso a vida anímica é cíclica. Vocês vão ver como isso faz todo sentido. Isso retorna para ele.
E se ele faz de novo, isso retorna para ele. Se ele faz de novo, isso retorna para ele. Se ele faz de novo, isso retorna para ele. Tudo isso imbuído pela caridade do terapeuta. Até que ele criou uma pequena força interior que permite que ele faça sem necessariamente ser pelo terapeuta. Agora ele faz por ele mesmo, porque ele consegue. E como ele fez isso várias vezes e refletiu sobre isso e isso entrou nele, ele começa a produzir um hábito. O que é o hábito operativo bom? A virtude. O paciente começa a produzir virtude sem nem querer, se ele estiver diante de um terapeuta caridoso. Porque ele vai enxergar a vontade amorosa, criadora, por trás da regra, por trás do mandamento, por trás do faz isso aqui. Percebem? Gente, fala pra mim um negócio aqui nos comentários, por favor. Tem como fazer boa terapia sem isso aqui? E coloquem assim do lado. Não, Marina, não tem. Coloca do lado a resposta para outra pergunta. Por gentileza, existe algum lugar da psicologia moderna onde isso seja ensinado? Não existe. Não tem condição. Ok? Então, minha gente, não é estranho que toda a psicologia moderna tenha se voltado contra a ética aristotélica, principalmente a psicanálise. Porque o Freud vai indicar a ética como a grande causadora das neuroses humanas. Porque a ética oprime o homem. A ética pede do homem que ele seja bom. Olha só que tristeza. A ética diz: seja boa, seja bom, salve sua alma. A ética não, né? Aí a teologia, mas beleza. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Salve sua alma. E o Freud vai dizer: que opressão. Gente, ética vem do grego ethos, que quer dizer caráter. Esta era a disciplina que estudava como formar o caráter humano, através das virtudes éticas. É justamente a ciência do caráter. E o ponto de partida dessa ciência é a experiência humana. E a finalidade dessa ciência era ajudar o homem a alcançar a plenitude, ou seja, dar a ferramenta para que o homem conseguisse operar segundo a virtude que produz a felicidade. Essa perspectiva do estudo da personalidade humana não se interrompe, apesar de todas as tentativas para que isso acontecesse. Mas ela se aperfeiçoa com o cristianismo. Então, com relação à ética clássica, a gente consegue verificar o progresso em dois sentidos. Primeiro, em amplitude, segundo, em profundidade. Em amplitude, nós temos as contribuições fenomenológicas. Então, nós temos os padres do deserto, principalmente Evagrio Pontico e João Cassiano. Com relação à prática da psicologia, é especialmente interessante o tratamento das 8 paixões do Evagrio. Ele fala que 8 são os pensamentos genéricos, onde contém todos os outros pensamentos. Ele vai falar de pensamentos, tá? Que são a gula, a fornicação, a avareza, a tristeza, a ira, a assídia, a vanglória e a soberba. E esses 8 pensamentos equivalem à tradição oriental aos 7 vícios capitais. Esses pensamentos na tradição oriental equivalem na tradição ocidental, perdão, aos vícios capitais, que têm origem lá em São Gregório Magno, com um grande fluxo, um fluxo vastíssimo na moral de Santo Tomás, tá? Aqui nós temos em amplitude. Mas nós temos também um avanço em profundidade. Nesse avanço em profundidade, nós estamos falando do sentido metafísico e místico. E aqui, o principal expoente é Santo Agostinho nas Confissões. Lá nas Confissões ele fala sobre a memória, ele fala sobre o tempo. E o livro dele, A Trindade, o De Trinitate, que ele levou 16 anos para escrever. Onde toda a vida mental, cara, esse livro é uma obra de arte. Toda a vida mental é vista como um reflexo da Trindade. Então, tudo que se foi acumulando com relação ao conhecimento prático da alma humana alcança uma plenitude na Idade Média. E aí nós temos figuras como Santo Alberto Magno, porque além de toda a contribuição que ele deu, ele facilita gigantemente a assimilação de Aristóteles por Santo Tomás. É ele que traz essa obra de Aristóteles para que Santo Tomás comece a trabalhar em cima dela contra a igreja. A igreja não queria que Santo Tomás se debruçasse sobre a obra de Aristóteles porque ele estava sendo difundido no mundo árabe, no mundo islâmico, tá? Através de dois filósofos bastante notórios de lá, o Avicena e o Averroes. Então a igreja olha para isso e não, peraí, existe um filósofo pagão, Aristóteles, que está sendo difundido pelo islamismo? Não queremos ele aqui. Mas aí Santo Tomás fala, veja bem, dona igreja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele começa a trabalhar em cima disso, tá? E aí, a partir disso, Santo Tomás aprofunda lindamente esse conhecimento
e se antecipa a muitos postulados da psicologia moderna e supera muitos desses postulados. O que Santo Tomás agrupa na secunda e da Suma Teológica, gente, é uma verdadeira teologia da personalidade. Não dá para fazer terapia sem aquilo, não. E ali ele consegue penetrar até o último particular do comportamento humano. Os tesouros que Santo Tomás elabora a partir de Aristóteles e enriquece tudo isso pelas leituras que ele faz da patrística, especialmente em Santo Agostinho, e a sinceridade de Santo Tomás e a experiência cristã de Santo Tomás, gente, tudo isso junto traz para nós uma psicologia, meu Deus, que não dá para a gente perder de vista, tá? Mas aí nós temos a decadência da escolástica no século XIV, causada, entre outras coisas, pelo nominalismo. E aí a gente começa a vislumbrar o início daquilo que vai conduzir a um formalismo moral, um esquecimento, uma deformação da ética, que não é mais vista como ciência da felicidade humana, que era o que deveria ser, mas como uma lei extrínseca externa de conduta imputada ao homem desde fora, sem ter nem porquê. Mas apesar disso, a concepção tradicional da qual nós estamos falando aqui continua a se desenvolver e encontra plenitude em Santa Teresa e em São João da Cruz. Especialmente em São João da Cruz, que é formado no tomismo da Universidade de Salamanca, que é a tradição prática aristotélico-tomista, fundada na contemplação. São João da Cruz é um grande santo místico contemplativo, alcança uma profundidade psicológica gigantesca, tá? Nas obras de São João da Cruz, a obra mais citada é a Sagrada Escritura e depois Aristóteles. Então, veja como ele vem trazendo tudo isso, organizando à luz da teologia e trazendo toda a profundidade mística que é bastante característica de São João da Cruz. Gente, se você ler a Subida do Monte Carmelo, aquilo ali tem um material psicológico gigantesco. Você não vai sair aplicando aquilo ali à torta e direito. Mas dá para nós uma visão humana gigante em amplitude e em profundidade. Ok? E a Chevarria vai trazer para nós, olha, existem 3 rupturas centrais que nos tiraram do cenário aristotélico, agostiniano, tomista e nos colocaram no cenário psicológico de hoje. 3 rupturas centrais que nós precisamos entender e prestem atenção, aqui está o coração desta aula. 3 rupturas centrais que quem deseja empreender uma boa terapia precisa compreender para captar o que aconteceu para que a psicologia moderna florasse. Ok? 3. Primeiro, oposição entre razão e fé. Separação entre razão e experiência, isso aqui é muito sério. E oposição entre moral e psicologia. Oposição entre razão e fé. Separação entre razão e experiência. E oposição entre moral e psicologia. Primeiro, oposição entre razão e fé. Iluminismo. O iluminismo aparece para nós como um projeto de emancipação do homem. Ele diz que o homem deve bastar a si mesmo, o homem deve se atrever a saber. Esse é o lema do iluminismo. Sapere aude, que quer dizer atreve-te a saber. O homem deve sair da menoridade. O que é a menoridade, gente? O homem religioso. O homem da Idade Média. Todo mundo aqui na escola ouviu que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Como pode ser a Idade das Trevas se foi iluminada por uma estrela de primeira ordem chamada Santo Tomás de Aquino? Todo mundo diz que a igreja não permitiu que ninguém estudasse, que pegou todos os livros e trancou. Pegou todos os livros e trancou para que eles não sumissem. Para que hoje nós tivéssemos um grande legado que nos possibilite estudar essas coisas que foram produzidas nesse momento de grande produção intelectual. Então, quem é o homem menor de idade para o iluminismo? O homem religioso. O homem que está preso pela moral. O homem que está preso por Deus. E, gente, isso é utilizado até hoje. Então, vocês viram aí na época da pandemia? Na época da pandemia, quem é que estava morrendo de medo de morrer? O homem não religioso. O homem que acha que o mundo é grande coisa. O homem que não quer perder as maravilhas e as delícias desse mundo. O homem que acha que a grande perda da vida é perder um ente querido, por exemplo. Não, minha galera. A grande perda da vida é ir pro inferno. Ok?
E o grande ganho da vida é contemplar Nosso Senhor face a face. Ponto. Se você consegue ancorar essas duas coisas na sua vida, tudo muda de perspectiva. Agora, o homem religioso, o homem que tem fé, ele passou a pandemia muito mais forte do que qualquer outro homem. Porque a morte não o amedronta como amedronta um homem que acha que o mundo é a maior das delícias. A morte, em verdade, é o ápice da vida do cristão. Porque se ele está bem preparado para morrer, ele sabe que no segundo seguinte ele está na visão beatífica. Então, assim, quem é fraco mesmo? O homem mundano, histérico, que temia perder a sua vida? E por temer perder a sua vida, perder lá? Ou o homem que tem fé, ancorado na tradição, ancorado nas escrituras? O homem que se sabe pequeno e que se sabendo pequeno é humilde e que sendo humilde não sabe quais são os bens da vida devidos a ele, e que por isso, quando o mal lhe toca, ele não se sente frustrado, ele não se sente humilhado, ele não se sente injustiçado, ele apenas recebe e orienta isso para a sua salvação? Me contem, que é homem fraco aqui? Para o iluminismo, o homem que tem fé. Porque se submete a um Deus. O homem não deve se submeter a ninguém. A razão humana consegue conhecer todas as coisas por ela mesma. Então, a razão humana é aquela razão autômata que conseguiria construir a partir do zero um saber humano totalmente independente da tradição científica anterior, principalmente a tradição aristotélica, independente da revelação, independente da metafísica, de modo que a melhoria desse homem só passa pela mão desse próprio homem. E é aqui que o cientista adquire um status quase messiânico, que tem tudo a ver com o nascimento da psicologia científica, ok? Então, aqui, primeiro, a oposição entre razão e fé. Segundo, a separação entre razão e experiência. Vejam, aqui a gente vai ter um embate entre o racionalismo, que é a filosofia que defende a razão como fonte quase exclusiva do conhecimento, e o empirismo, que é a filosofia que defende o conhecimento baseado na experiência sensorial. Esse empirismo desemboca no positivismo, falei para vocês no início da aula, que é aquela corrente que diz que a ciência é a única fonte do conhecimento verdadeiro. Ciência enquanto conceito moderno, ok? Porque o conceito moderno de ciência é bem diferente do conceito da tradição. Ciência para a tradição, gravem isso. Ciência para a tradição é o conhecimento de um objeto a partir dos seus princípios e causas, ok? O conhecimento de um objeto a partir de seus princípios e causas. Se eu tiro a metafísica da parada, já não tem ciência. Se eu não consigo olhar para a totalidade do real para enxergar as causas mediatas e imediatas até chegar na causa primeira, já não tem ciência. Possível, ok? Então, esse empirismo positivismo que está dentro da psicologia moderna elimina os dados da metafísica, elimina os dados da religião e se dedica à fundação de uma ciência da alma baseada unicamente na experiência sensível. Porque vamos apartar uma coisa da outra agora. Alguns, como Wundt, como Fechner, vão tentar elaborar uma metafísica a partir da síntese dos dados experimentais, mas conseguem, quando muito, criar uma superfísica, ok? Não tem. E aqui nós temos um filósofo alemão chamado Christian Wolff, que antecede o Kant. E ele vai tentar integrar a experiência com a razão, dividindo a psicologia em dois ramos, em psicologia racional e psicologia empírica. A psicologia racional seria aquela que fornece a razão das coisas que existem ou podem existir na alma. Ok? Então, essa é a racional. A empírica é aquela que estuda a alma tal como existe de fato, tal como ela é experimentada conscientemente. Então, ele vai dizer: olha, existe uma psicologia que olha para o que a alma tem ou deve ter. Existe uma psicologia que olha para onde a alma realmente se experimenta pelo que ela tem. E aqui nós temos uma cisão entre razão, o que pode ser, e experiência, aquilo que de fato é. E a partir disso nós temos Kant. Para Kant, olha só, ele pega essa divisão do Christian Wolff e ele diz, olha, a psicologia racional é impossível. E a psicologia experimental não pode alcançar um nível propriamente científico. Ou seja, ele acaba com a psicologia. Por quê? Se o Wolff divide, e ele diz, olha, racional é impossível. Por que racional é impossível? Porque para Kant não existe o conhecimento da coisa em si. Existe o conhecimento da aparência, do fenômeno, para como ela se mostra.
ok? Então, eu não tenho como saber o que pode ter na alma. Eu só consigo enxergar o fenômeno. Então, psicologia racional, acabou. E a experimental não tem como alcançar o nível de ciência. O único objeto da psicologia racional seria o eu penso, e eu não consigo acessar o eu penso. Quando a esse eu penso eu mesclo algum conteúdo empírico, por mínimo que seja, eu já estou olhando para a psicologia empírica. Então, a alma enquanto espírito, enquanto intangível, enquanto imaterial, não pode ser objeto de ciência porque ultrapassa os limites da razão. E minha razão é sozinha e única, autômata, nada ajuda a minha razão, não tem fluxo da fé, não tem fluxo da graça, não tem nada. Eu não consigo acessar o que a coisa é, eu não consigo olhar para a essência da coisa. Eu só olho para como a coisa se mostra. Então, a psicologia racional é impossível. Então, para a inteligência humana, segundo Kant, a psicologia é e não pode ser outra coisa senão antropologia. Ou seja, o conhecimento do homem limitado apenas à condição de conhecer-se a si mesmo como objeto do sentido interno. Então, a psicologia, para Kant, é empírica e é igual a uma fisiologia do sentido interno, uma antropologia fisiológica, ok? Kant coloca também um outro tipo de antropologia, para ele mais importante e mais útil, que seria uma antropologia pragmática. Porque a psicologia fisiológica busca saber o que a natureza faz do homem e a antropologia pragmática busca dizer o que o homem livre pode e deve fazer a si mesmo, ok? Então, a antropologia pragmática nada mais é para ele do que um instrumento da moral autônoma. E a fundação do Laboratório de Psicologia Experimental por parte de Wundt não foi o começo, percebe? Mas a cristalização de uma série de esforços que caminhavam nessa direção. E, por fim, a última cisão. Cisão entre moral e psicologia. Gente, uma das características principais da moral da modernidade é a separação da sua finalidade originária. O que é a finalidade originária da moral? Tal como dita por Sócrates, por Platão e por Aristóteles. Conduzir a pessoa até a sua plenitude humana, onde nós temos uma ética natural. E também conduzir a pessoa até a sua plenitude divina, onde estamos falando de teologia. Ou seja, eu tenho um fim último natural, eu tenho um fim último sobrenatural. Dentro desse processo, tudo que a gente discutiu até agora foi importante, especialmente o nominalismo. Isso aqui chega no seu cume quando a civilização ocidental abandona a religião cristã. E a expressão mais bem acabada disso é justamente a ética kantiana, que separa o dever da felicidade. E aí vem a ética moderna, bebendo da filosofia racionalista, que vê os valores como ideais que vão se realizar de maneira bastante deficiente nos indivíduos. Já a ética de Aristóteles, inversamente, parte do bem humano, não de ideais. Do bem humano, que é real, é ato e existe, sobretudo, em sua realização concreta. Olha que diferença. Santo Tomás pega isso aqui e amplia para o plano teológico. Ele diz a santidade e a bem-aventurança, que consistem na fruição do bem divino, são algo real. A santidade e a bem-aventurança são possíveis, operacionalizáveis, não apenas essa felicidade mundana, digamos assim. No entanto, mais perto da nova psicologia, existem dois autores importantíssimos que analisaram as consequências de uma ética legalista. Uma ética que é incapaz de libertar o homem da sua própria culpa, que foram o Soren Kierkegaard e o Friedrich Nietzsche. Os dois, em especial Nietzsche, são vistos como iniciadores de uma nova disciplina que ambos chamam explicitamente de psicologia, cujo objeto é o estudo da moral como enfermidade do Ocidente. Olha só o que está acontecendo para a gente chegar no buraco que a gente chegou. Chamam explicitamente de psicologia e estudam a moral como enfermidade do Ocidente, que deveria ser superada pelo salto irracional ao estado religioso, segundo o Kierkegaard, ou pelo super-homem, segundo Nietzsche. Para Nietzsche, o único mundo real é este mundo, material, que é apenas um devir, de centros de poder em luta. Então, a psicologia dentro desse mundo se reduz a uma fisiopsicologia, que vai ter que lutar e lidar tão somente com resistências inconscientes. Então, a dimensão teorética, contemplativa, sapiencial da vida humana, que já tinha sido eliminada por Kant, vai se transformar aqui de uma forma absoluta em pura prática. A verdade não é nada além de uma ficção cujo caráter de mentira se quis esquecer, diz Nietzsche. Olha só isso aqui. É o oposto do que a gente vê.
A verdade não é nada além de uma ficção cujo caráter de mentira se quis esquecer. Para o Nietzsche, o resultado da moral cristã, que ele considera inclusive como antinatural, porque sufoca os instintos mais genuínos do ser humano, que para o Nietzsche são a crueldade e a sexualidade. Alô, Freud. Para o Nietzsche, o resultado da moral cristã é um desfile de doentes mentais. E por isso o homem ocidental é um neurótico. O que é que a gente tem que buscar, então, para o Nietzsche? Um período extramoral, além do bem e do mal. Então, aqui em Nietzsche, gente, nós estamos no ápice de uma postura 100% antiética. Ok? Bom, diante de toda essa balbúrdia, qual deve ser a nossa postura? Caminhando para a conclusão do capítulo. Primeiramente, a gente tem que evitar a solução simplista, ok? As coisas não são tão simples. Na minha concepção, não há outro caminho que não uma trabalhosa redescoberta da grande concepção tradicional do aperfeiçoamento do homem e um esforço contínuo, vigilante, para compreender a conexão entre isto e as problemáticas contemporâneas. Nessa redescoberta, o estudo profundo de São Tomás desempenha um papel absolutamente fundamental. Por quê? Porque São Tomás, gente, é a grande síntese de todo o pensamento anterior. Justamente pelo modo harmônico que ele compreende as relações entre razão e fé, pelos aspectos sobrenaturais e naturais que ele verifica na personalidade humana. Ele organiza tudo dentro de um todo. Nem isto, nem aquilo. Organizado dentro do intelecto humano. Essa síntese que ele faz dos atores clássicos, quando ele pega a Grécia Antiga, quando ele pega os atores cristãos, como Santo Agostinho, dentro disso tudo, ele entrega para nós uma contemplação sapiencial que nos permite compreender o verdadeiro profundo do homem. E só assim nós faremos uma boa psicologia. Ok? Aqui nós encerramos a análise desse primeiro capítulo. E eu prometi para vocês que ao final de cada aula eu iria falar para vocês no que isto converge e no que isto diverge da animagogia. De modo que essa divergência não é uma oposição, mas por vezes um afastamento em virtude de um aprofundamento. Ok? Bom, quais são as convergências disso aqui com a animagogia? Bom, a animagogia enxerga a psicologia como ciência da alma, não enxerga a psicologia como algo que diz algo sobre a psique de modo isolado. O Echevarria recupera explicitamente a psicologia como logos da psique, ou seja, aquilo que vai nos dizer sobre a alma humana de modo integral, critica a redução da psicologia à fisiologia, critica a redução da psicologia ao comportamento, critica a redução ao inconsciente determinista ou uma técnica descolada da antropologia. A animagogia concorda 100% com isso, tá? Segundo, a animagogia concorda com a unidade entre psicologia, ética e finalidade humana. Não existe psicologia verdadeira sem uma concepção do fim do homem. O Echevarria vem e mostra para nós que a psicologia clássica nasce integrada à ética. Virtude é saúde da alma, vício é enfermidade da alma. E essa ruptura moderna do Kant, do positivismo, de Nietzsche, destrói essa unidade. Então, existe uma convergência aqui essencial com a tese da animagogia. A forma, ou seja, a alma, funda o ser e o amor como o quê? Como um apetite ordenado ao fim, organiza a vida psíquica. Ok? Uma outra coisa que tem aproximação aqui é a centralidade de Santo Tomás como uma síntese superior. Ou seja, o capítulo aqui da Praxis, o primeiro, reconhece em Santo Tomás uma grande síntese antropológica. Ele integra razão e fé, ele integra natureza e graça, ele integra ética e psicologia, ele integra a contemplação e praxis, assim como deve ser. Ok? E isso aqui converge amplamente com a animagogia, que pega Santo Tomás, pega o auxílio de Santo Tomás não como um autor qualquer entre outros, mas utiliza Santo Tomás como um eixo estrutural de uma antropologia verdadeira. Não tem como ser diferente, ok? E, por fim, as divergências com a animagogia, que não são oposições, de novo, mas ultrapassagens em virtude de aprofundamento, aqui nesse caso, metafísico e metodológico. Primeiro, o afastamento. Bom, aqui nós vamos falar sobre um estatuto da prática, uma psicoterapia tomista versus uma arte animagógica. O Echevarria ainda fala majoritariamente em psicoterapia tomista. Esse é o grande tônus aqui desse livro, tá? E numa praxis psicológica fundada em São Tomás. Afinal, o nome do livro é
a praxis da psicologia e seus níveis epistemológicos, segundo São Tomás de Aquino. A praxis, ok? Ele não tem outra pretensão. E tá tudo bem. Mas a animagogia dá um passo além. Eu não estou apenas falando de uma psicoterapia correta. Eu estou falando de uma arte formativa da alma. Eu estou falando de uma técnica submetida à frônesis, à sapiência. Ok? E aqui nós temos uma diferença crucial. O Echevarria fundamenta a prática. A animagogia reordena o campo inteiro, criando um novo nome, um novo estatuto e um novo sujeito profissional, que é o animagogo, tá? E, por fim, o grau de explicitação metafísica aqui na animagogia. O Echevarria, obviamente, pressupõe a metafísica atomista e usa essa metafísica como uma base implícita, mas ele não a explicita como arquitetura formal da prática. Ele fala em antropologia, ele fala em virtude o tempo inteiro nesse primeiro capítulo. Vocês repararam? O que é o homem? Vício, virtude, estruturação da personalidade, mas ele não toca de modo explícito e arquitetônico na metafísica. Os capítulos de 2 a 4 vão falar de antropologia, vão falar de ética das virtudes, deixando claro, obviamente, que isso aqui está na base da psicoterapia atomista, mas não toca na metafísica do ser. E a metafísica do ser é central, tá? A metafísica de São Tomás não é qualquer metafísica, é a metafísica do ser. Quando vocês ouvirem esta expressão, metafísica do ser, nós estamos falando da metafísica tomista. Porque é São Tomás para pegar o ser e colocar no centro mesmo da metafísica, ok? Então, a animagogia torna explícito o que no Echevarria está implícito. A animagogia torna explícito o ato de ser, a forma substancial, a hierarquia das potências, a causalidade formal e final, a distinção entre ordem natural, moral e sobrenatural. Então, nós, animagogos, não apenas aplicamos Santo Tomás, nós operamos conscientemente a partir do seu plano metafísico. Ok? Então, o Echevarria reconstrói a psicologia em Santo Tomás. A animagogia reconstrói o homem a partir do ser. Percebem? Então é isto. Eu espero que essa aula tenha sido útil, que tenha trazido para vocês perspectivas fundamentais para quem leu a Praxis, para quem não leu a Praxis, para quem quer entender a Praxis. Tá bem? E ainda essa semana nós teremos a primeira aula do capítulo 2, onde nós falaremos sobre a antropologia atomista, ordenando isto à estrutura da personalidade. Será aqui uma grande revisão das potências humanas, para quem já viu, para quem não viu e para quem quer ver. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.